A gente poderia ficar aí nessa brincadeira de, por exemplo, pegar dados de uma certa situação e plotar lá, por exemplo, a distribuição para ver se encaixa na distribuição normal, por exemplo, né? Então, o que acontece? Eu vou lá, pego uma situação de, sei lá, medida de altura das pessoas numa certa população, e aí eu vejo a distribuição dessas alturas, né? Tem uma distribuição média, uma quantidade de que é, né, da porcentagem da população que tem aquela altura média, mas à medida que você sai da média, você acaba, né, diminuindo a proporção. Então, vai lá, respeita a distribuição normal. Então, isso acontece com. Se eu pegar a altura de pessoas, vai acontecer. Se eu pegar peso de pessoa, vai acontecer. Se eu pegar assim, diversas situações surgidas na natureza, né? Eu tinha dado o exemplo de tempo de viagem, né? E diversas outras aí, tá? Você pode ficar fazendo isso quantas vezes você quiser, tá? Só que em algum momento você vai parar e vai se perguntar assim, pô, legal, essa situação leva à distribuição normal, essa outra situação leva à distribuição normal, essa outra situação também leva à distribuição normal. Mas por quê? Né? Por que, que as coisas levam à distribuição normal? Tá? Então eu gostaria de uma explicação, né, do porquê. E a explicação do porquê, a gente já comentou isso daí vem lá o teorema do limite central. Tá? O teorema do limite central, de maneira bem grosseira, assim, né, ele falava que se você tem uma soma de pequenas variáveis aleatórias independentes, né? Essas somas aí, elas no final elas iam dar a distribuição normal, né? Então, na verdade, são pequenos pedacinhos de coisas que quando você vai, plota, soma, vai dar a distribuição normal. E aí você vê que na natureza, né, são diversas situações se enquadram nessa questão de você pegar pequenos pedacinhos que você vai somando e para chegar lá numa conclusão e plotar alguma coisa. Né? Então, opa, beleza, eu tenho uma explicação. Qual que é a explicação? Soma de diversos pequenos variáveis aleatórias independentes. Né? E isso me leva à distribuição normal. Quem prova isso, da onde que surgiu isso? Teorema do limite central. Essa é a explicação do fenômeno da distribuição normal. Tá? Essa é a explicação. Tá? E, assim, agora traduzindo para, né, fazendo a analogia aí para o Power Law, eu podia fazer exatamente a mesma coisa, né? Tipo assim, eu posso ficar lá falando, distribuição lá da popularidade das páginas web, distribuição de ligação telefônica, distribuição da venda de livros, citações acadêmicas e mais um monte de outras coisas. Fala, tá bom, é Power Law. Você vai lá, inclusive eu tinha dado anteriormente, eu tinha dado uma regrinha lá, naquela regrinha de você plotar as coisas nos eixos log-log, né? E ver se tem uma reta, tá? E aí você ia descobrir se aquela situação se enquadra numa função power law ou não, tá? Mas, da mesma forma que acontece lá na distribuição normal, a gente também ia ficar com essa questão, né? Do tipo, beleza, acontece. Acontece, eu sei que acontece, mas a minha pergunta, né, é por que que acontece, tá? Por que que acontece? E isso a gente ainda não respondeu. A gente não tem um análogo ao teorema do limite central lá. A gente não tem um análogo agora para explicar as power laws, tá? Então é isso que a gente vai discutir agora, tá? Qual que é essa explicação aí, né? É, para power law, explicação teórica. Então, ó, que eu estava falando aqui, a distribuição normal é explicada teoricamente pela soma de variáveis aleatórias, né, independentes, que por sua vez têm motivações diretas da natureza. Então, por isso que a distribuição normal sempre aparece. Isso daqui vem lá do teorema do limite central, tá? E aí, bom, seguindo a linha aí de raciocínio, qual seria a explicação teórica para a ocorrência também de distribuição power loss em em outros fenômenos, né? No caso aqui, a gente já sabe que ela acontece em redes de popularidade, né? Então, qual que é a explicação teórica, né? Por que que acontece isso, tá? E é isso que a gente vai estudar agora. E isso é muito legal, porque na verdade essa explicação teórica, ela tem duas características muito interessantes para nós cientistas da computação. Primeira,
não é uma explicação com uma fórmula matemática, alguma coisa assim, é uma explicação algorítmica. E segundo, é uma explicação que envolve teoria dos grafos, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, basicamente, tá, antes de continuar ali, basicamente, assim, o que a gente vai ver é esse modelo que chama-se The Rich Get Richer, ou o rico fica mais rico, tá? Esse modelo foi descrito originalmente, acho que em 1999, se não me engano, tá? Por Barabasi e Albert, tá? Inclusive, uma das referências que eu tenho de livros aqui para essa disciplina é um livro desse cara aqui, do Barabasi, tá? Tem um artigo super famoso que ele encontrou, de certa forma, essa explicação aqui do porquê que por que a Power Law acontece, né, na vida real, tá? E como eu falei, esse modelo aí do rico fica mais rico é um modelo assim, é um algoritmo, né, que constrói um grafo, tá? Que constrói uma rede. E essa rede, tá? Ela vai ter a distribuição Power Law. Então, assim, é um grafo que você vai construindo, tá? É, e esse grafo é um grafo que, tipo assim, faz assim, um link de uma página para outra, de repente você faz um link de uma outra página para outra. Claro que eu vou explicar para vocês como é que funciona esses links aqui. Mas no final, quando você vai construindo esse grafo aqui, tá? Você vai ver que se você for pegar a distribuição dos graus, né? Tipo assim, dos graus de entrada, dos in-links, você vai ver que a distribuição é Power Law, tá? Então, como é que é o processo aí? O modelo rico fica mais rico, né? O processo da construção da rede. Então, primeiro passo, tá? As páginas são criadas em ordens, tá? E a gente nomeia elas de 1 até a página N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a página N, tá? Quando a página J é criada, a página de número J é criada, ela produz um link para uma página que já está criada. Então vamos supor assim, você está lá com um grafozinho já criado, tá? Aqui você tem J-1 nós, tá? J-1 nós. E tá chegando um carinha aqui, o carinha da vez, o Jésimo carinho, o cara de número J, tá? Então tá chegando. Então o que ele faz? Essa página aí, né? Esse nó aí, ele produz um link para uma página já criada. Então ele vai produzir um link aqui, tá? Só que escolhendo uma das ações entre A e B, tá? Então assim, o A acontece com probabilidade P e o B acontece com probabilidade 1 menos P, tá? Quem que é esse P aí, tá? A princípio vamos deixar assim em aberto isso daqui, tá? Mas assim, você tem probabilidade P para cair no caso A e probabilidade 1 menos P para cair no caso B. Por exemplo, sei lá, 30% e 70% para cair nesse outro caso aqui, tá? Mas a princípio a gente deixa em aberto esse P aqui. Então só pode acontecer uma das duas coisas, não pode acontecer as duas, tá? Ou o A ou o B, mas não os dois. Então, ó, se a gente caiu no caso A com probabilidade P, então essa página que está chegando aqui, a página J, ela escolhe uma página I uniformemente de maneira aleatória dentre as páginas anteriores, tá? Então, basicamente o que você está fazendo nesse primeiro passo aqui, no passo A, é assim, você tem lá um monte de páginazinhas, tá? Elas podem estar com várias conexões aqui entre elas, tal, né? Só que sim, você tem a página da página 1 até a página J-1. E aí essa página que está chegando agora, J, ela vai criar um link, mas como é que ela escolhe para quem que ela vai criar o link? Ela simplesmente escolhe assim, tipo, faz um sorteio uniforme, né, com probabilidade uniforme, ou seja, você vai escolher uma dessas J-1 páginas, todas com probabilidade 1 sobre J-1, que é tipo assim, a probabilidade igual, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem uma chance de cair nessa página, você tem a mesma chance de cair, né, de fazer o link com essa página, ou fazer o link com essa, ou fazer o link com essa, ou com essa, ou com essa, qualquer uma dessas daqui, tá? Por isso que é uniformemente de maneira aleatória, tá? Agora, se a gente cai no caso B, tá, com probabilidade inversa, aqui 1 menos P,
Aí aqui acontece uma coisa diferente. A página J, essa que é a página da vez, ela escolhe uma página I, de novo, uniformemente de maneira aleatória, tá? Só que, vamos supor, ela sorteou aqui uma página I aqui, sorteou esse cara. Só que em vez dela criar o link pro I, que nem era no caso do item A aqui, ela não faz isso. Ela pega, olha para quem que a página I está apontando, e aí ela cria também um link para essa página para a qual o I está apontando, tá? Então são duas situações. Uma é assim, você cria o link aleatoriamente, e a outra você escolhe alguém aleatoriamente, mas você faz o link para onde que essa página também está apontando, tá? Um detalhezinho aqui que nesse processo aqui eu falei que eu só estou criando um único link, né? Então cada página que chega só cria um laço, né? Uma aresta. Mas você pode repetir aí o passo 2 para criar tipo várias arestas de uma vez só, tá? Só para assim, se às vezes tem um grafo mais cheio de aresta, alguma coisa assim. Perceba que se você sempre cria só um laço, você acaba tendo uma árvore, né? Você não tem aresta suficiente para criar para criar um ciclo, né? Tá? Mas enfim, isso é só um detalhe. Bom, se a gente fosse parar para pensar, né, qual que é, tá bom, então isso daqui é a grande explicação aí do porquê que as coisas, a grande explicação lá da Power Law, tá? Mas assim, qual que é o passo-chave aqui, né? Se você fosse dar um chute assim, né, eu imagino que vocês iriam chutar que é esse passo aqui, tá? Então, ó, a parte 2B é a chave, tá? Porque ao escolher uma página aleatória da população, o autor da página J não linka aí, mas sim ele copia a decisão feita pelo autor da página I, tá? E aqui que vem a coisa interessante. Você copia o que o outro cara fez. Você não vai linkar ele direto, você simplesmente copia, né? E essa questão de copiar que é a parte que é interessante, porque é nesse ponto em que você, na verdade, está simulando a questão da popularidade. Porque, assim, se uma, se uma pessoa curte, sei lá, determinado estilo, determinado autor, determinado músico, tá? Por exemplo, sei lá, a Anitta, né, como a gente tinha colocado lá anteriormente. E aí você vai lá e fala assim, deixa eu pegar meus amigos aqui, deixa eu ver o que eles estão curtindo. Aí você vai lá e começa a escutar a Anitta também. Tá? Então você acaba copiando a decisão feita. E é nesse processo de copiar a decisão que a questão da popularidade é alavancada e aparece aí, né? Nesses contextos. Tá? Então, bom, a gente não vai fazer isso daqui. Tá? A gente não vai fazer isso daqui. Mas o resultado principal é que você tinha que pegar esse algoritmo aqui, né, que eu tinha descrito aqui anteriormente. Você tem que pegar isso daqui e você tem que provar um teorema. Esse teorema aqui, o resultado desse teorema seria o seguinte: para valores grandes de n, a fração de páginas com k links entrantes será 1 sobre k elevado a c. Tá? Ou seja, distribuição lei de potência, distribuição power law, tá? Aqui tem uma observação legal que é onde o C, esse C aqui do expoente aqui, depende da escolha do valor do P, tá? Então é aqui, na verdade, que você meio que ajusta aquele P lá, né? A dependência não é tão direta assim, não é C já está diretamente conectado com P. É uma coisa um pouquinho complicada aqui, mas eu vou omitir aqui, tá? Então, a gente vai omitir essa demonstração aqui porque é complicado, tá? Mas eu posso falar para vocês que, para quem gosta desse tipo de coisa, é extremamente interessante, tá? Inclusive, na seção avançada do livro, tem tipo assim, um esboço de demonstração, tá? Porque ele não entra assim em todos os detalhezinhos. Você tem várias imprecisões, inclusive, e tal. Nesse modelo mesmo você tem imprecisão, porque tipo assim, o que acontece com o primeiro
com a primeira página, com a segunda página, tá? Tem algumas imprecisões se você parar para pensar aqui. Então ele passa por cima e faz uma demonstração meio meio imprecisa lá na parte avançada do livro. E se você quiser ver a demonstração de verdade, você tem que ir para uma coisa mais avançada ainda, tá? A gente não vai fazer isso aqui, né? Bom, a última observação aqui é a seguinte, né? É só para a gente entender a relação de P com o C aqui do Power Law, né? Então, ó, note que se o P é pequeno, então o que acontece se P é pequeno? Vamos voltar no algoritmo. Se o P é pequeno, eu acabo caindo, na verdade, aqui, ó, menos no caso A, mas eu vou cair muito mais vezes no caso B, tá? Porque se o P é pequeno, eu vou cair mais nesse caso aqui. Ou seja, se o P é pequeno, eu tenho aquela tendência de copiar o que o outro cara está fazendo, né? E nessa de copiar o que o cara está fazendo, na verdade, faz com que esse expoente aqui fique menor, tá? Então, se o P é pequeno, as cópias se tornam mais frequentes e o expoente C fica menor. Qual que é a intuição aqui? É porque se o C começasse a ficar muito grande, é como se a coisa, né, tipo, na verdade, assim, ó, se eu, por exemplo, pegasse uma probabilidade P muito grande, por exemplo, 1 aqui, se eu pegasse 1 aqui, sempre eu ia cair no caso A, sempre. E aqui não tem nada de cópia, aqui só tem assim, escolhe as páginas aleatoriamente e cria, né? Então, no fundo, você ia criar um grafo que a gente chama de grafo aleatório, né? Grafo GNP, mas enfim, não se liguem com essa nomenclatura aqui. E só que isso daqui teria a cara mais daquilo que se enquadraria em distribuições, tipo distribuição normal, tá? Você tem por exemplo, uma quantidade média lá de links entrantes, e à medida que você sai da média aqui, você decresce exponencialmente. Então, vamos voltar aqui, ó, que eu tinha escrito, se o P é pequeno, então o expoente C fica pequeno também. Cada vez que, né, que o P fica mais menorzinho, o expoente C também fica menor, né? Porque se o P fosse grande, aí o expoente C ia ficar muito grande. E aí esse 1 sobre K elevado a um número bem grande, ele ia meio que simular o que acontece quando você está trabalhando com uma função aqui que é o inverso de um exponencial. Tá? Então essa aqui é mais ou menos a ideia assim, das coisas. Tá? Também uma outra intuição legal aqui, né, que assim, se o P é pequeno, né, então as cópias se tornam mais frequentes, o expoente C fica menor. Se o expoente C fica menor, significa que há mais páginas populares. Por quê? Porque as pessoas estão mais se copiando, né? Estão copiando e não estão tomando uma decisão própria, vamos dizer assim. Estão copiando cada vez mais. E à medida que esse K fica menor, que o C fica menor, né? Significa que você tem mais chance, né, de ter páginas populares, tá? Bom, por que o nome disso aqui é Rich Get Richer? Rich Get Richer, né? O rico fica mais rico, tá? Porque assim, o aumento da popularidade é diretamente proporcional à popularidade atual, tá? Como assim? Na verdade, se você parar para pensar, vamos supor assim, você tem aqui lá naquele modelo do algoritmo lá, né, que constrói o grafo. Você tem uma página que tem 3 links entrantes aqui e outra página que tem, sei lá, 10 links entrantes aqui, tá? Chegou o carinha novo lá, o J. Tá? Aí o J, bom, pode ser que ele caia naquele caso que ele simplesmente escolhe alguém aleatoriamente. Mas vamos supor que não, vamos supor que ele caiu no caso em que ele vai copiar o comportamento de outra pessoa. Quando ele copia o comportamento de outra pessoa, é muito mais provável ele criar um link novo para cá do que um link novo para esse carinha aqui. Né? Por quê? Porque quando ele escolhe alguém aleatoriamente para copiar, é muito mais fácil ele ter escolhido alguns desses carinhas, porque tem muita gente apontando para cá. Né? E aí depois copiar o comportamento. Tá? Então, o cara que é
rico, né, entre aspas, ele tem uma tendência de ficar cada vez mais rico, né? Então, se você já tem diversos links, é muito mais provável você continuar sendo mais rico ainda, né? Ou seja, quanto mais popular uma página é, mais chance dela se tornar mais popular ainda, né? O rico fica mais rico, tá? É... Esse modelo aí, ele também é chamado de preferential attachment, né? Inclusive lá os autores originais lá, eu acho que eles chamam disso, tá? O Barabasi e a Rekha Albert, eles chamam de preferential attachment. Na verdade, até acho que é mais comum até eu ver esse termo aqui, tá? Do que o rico fica mais rico. Mas eu tô só seguindo aqui o padrão do livro que ele chama do rico fica mais rico, certo?